A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estou aqui mandar esse vídeo para vocês, só para fazer um resumo bem rapidinho para vocês da nossa lição de número 4. Alguns irmãos tiveram em falta, devido ao transporte, outros doentes, e praticamente não veio ninguém dali da congregação Monte Sinai. Então aí eu estou passando só um resumão para vocês, para não ficarem de fora do que foi passado, da lição de número 4. Todas as lições são muito importantes, então vou estar passando para vocês estarem na mesma linha de raciocínio de todos os outros, dos demais que estavam presentes também. Conhecendo a igreja, foi o assunto que o nosso pastor e mentor Roberto mencionou para nós no sábado passado, e foi uma bênção, uma aula bem explicada. E aqui eu vou passar só um resumão para você, não vai chegar nem aos pés, do nosso pastor, de tudo que ele falou, de tudo que foi citado. E você pode estar acompanhando no seu PDF, no seu material lá, qualquer dúvida, tá bom? E eu já vou passar para vocês também a aula dessa semana, que é a 5ª lição, que está por vir já no próximo sábado. Conhecendo a igreja, que foi a nossa 4ª lição. E o que é a igreja, A palavra igreja é eclesia, ou eclésia, do grego, que significa, tirado para fora. Esse é o significado da palavra igreja. Num contexto espiritual, para nós nós somos a eclésia de Deus, chamados para fora do mundo. Assim como a eclésia significa tirados para fora, no sentido espiritual, para nós, nós somos tirados, do mundo, para fora do mundo, e sim para dentro da presença de Deus, dentro do templo onde nós buscamos a presença do Senhor, e somos muito felizes. E então a palavra original de igreja é essa. Falando do início, por exemplo, no Antigo Testamento nós temos lá tabernáculo, onde se iniciou com Moisés, onde existia o santo, o lugar santo, o lugar santíssimo, e onde ali existia vários símbolos, como a Arca da Aliança, e outros símbolos ali. E também logo depois, falando de templo, o primeiro templo foi ali com Salomão, Deus, na verdade, Davi que já tinha planejado, já estava correndo atrás, vamos dizer, a respeito disso, Deus tinha iluminado a sua vida, mas Deus não permitiu que Davi construísse o templo, devido a outros assuntos. E aí quem construiu foi seu filho Salomão, Então ali na história, lá no início, no Antigo Testamento, vai falar a respeito sobre isso, Crônicas vai falar muito a respeito sobre isso, sobre o templo, o templo humanamente falando, em forma física. Mas a igreja, ela foi fundada pelo nosso Cristo Jesus, Jesus foi o principal, autor da igreja, E aí depois quem dá a sequência são os discípulos do Senhor, com Pedro, um dos primeiros fundadores da igreja, e depois vem os discípulos, e aí vem o apóstolo Paulo, um dos maiores fundadores da igreja primitiva, ali na época. E aí existem 3 aspectos da igreja. Por exemplo, o templo, como eu já citei para vocês um pouco, a qual, quando fala-se do templo, está se falando da estrutura física, onde eu e você nos reunimos nas semanas, aos finais de semana na igreja. Então, quando se fala de templo, é um local físico. Assim como também a palavra se retrata para nós, onde nós somos templo do Espírito Santo. Por exemplo, há esse verso na Bíblia Sagrada. Ou seja, o nosso corpo físico é templo e morada do Espírito Santo.
Por isso que nós devemos cuidar do nosso corpo, da nossa saúde, né? Porque é do agrado do Espírito Santo. E nós temos o crente como igreja, né? O Espírito Santo habita em cada crente, fazendo dele um templo, como eu acabei de falar para vocês, né? Já adiantando a respeito do templo, né? Do nosso corpo. Então, o crente como igreja está se referindo a isso. E o terceiro aspecto da igreja é o corpo de Cristo, onde todos os crentes espalhados no mundo formam, né, um corpo. O corpo que forma a igreja universal, o corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça, né? Então eu e vocês, nós somos muito importantes, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Cristo é o cabeça e cada um de nós somos restante, né? Falando figurativamente para vocês, do corpo de Cristo, né? E nós temos símbolos da igreja como o corpo, como já foi mencionado para vocês. Nós temos o templo também, como eu falei, né? Eu falei sobre o corpo e o templo. E também tem a noiva, também é referido à igreja, né? A noiva, que no caso a igreja é a noiva de Cristo, que somos nós, né? Eu e você, que simbolizando uma união íntima e a expectativa de encontrar-se com o noivo, né? Há essa expectativa. Jesus, ele subiu e ele disse que voltaria para nos buscar naquele grande dia, lá no céu, nas bodas do Cordeiro, né? O nosso Cristo irá nos servir. E também, outro símbolo da igreja é a família, onde também nós temos aqui a família como um dos símbolos da igreja, né? A igreja é uma família onde encontramos amor, cura e apoio. Esses três requisitos nós encontramos na igreja. Então, por isso que o nosso pastor até costuma dizer que nós somos uma família, né? Muito mais do que ir a um culto, muito mais do que ir a um local, a um templo. Nós somos uma família em Cristo Jesus. Então, por isso que é muito importante também mencionar isto para vocês, né? E qual é o objetivo da igreja, né? Eu estou correndo para vocês, né? O objetivo da igreja é evangelizar o mundo, né? Evangelizar o mundo, claro que no sentido, de acordo com a sua chamada. O ID é para todos, né? Uns são chamados para ir para fora, uns são chamados para fazer missão. E nós, enquanto ainda não fomos chamados, ou quem sabe você ainda não sabe a sua vocação, a sua chamada, mas o ID, ele é para todos nós, independente de carga, independente de posição. É para todos. Nós podemos evangelizar para o nosso amigo no trabalho, na escola, na faculdade, na nossa rua onde moramos, né? Esse evangelizar o mundo se refere a isso, né? A responsabilidade é da igreja, que somos eu e você, de levar Jesus às pessoas anunciando o evangelho. Claro que primeiro precisamos nos capacitar, precisamos primeiro aprender para depois sim evangelizar, levar a mensagem, levar o Cristo que transformou a minha vida, transformou a tua vida, para as outras pessoas também conhecerem que somente Cristo pode transformar através do Espírito Santo. Não existe psicólogo, não existe médico, doutor, não existe ninguém que pode transformar a vida de um ser humano. Somente Cristo, somente o Espírito Santo. E o outro objetivo da igreja, que é eu e você, nós somos igreja, o nosso objetivo, né? Também, o objetivo da igreja é cultuar a Deus. É isso que nós fazemos no templo físico, né? O templo é o lugar onde nos reunimos para adorar a Deus, orar, louvar, né? E estudar a Bíblia, né? Num culto de ensino, onde é um culto muito importante, onde nós viramos estudar a respeito da Bíblia, né? E além mais do que estudar, nós vamos lá para orar, buscar a Deus e também louvar, né? Nós sabemos que a oração, o louvor é muito importante para um templo onde nós vamos cultuar o Senhor. Isso é muito importante. Orar, louvar, né? O pastor, ele, na aula anterior, ele deu uma palavra a respeito de cada um desses assuntos. Eu não vou falar para não prolongar, mas se você quiser, você pode perguntar para mim, pode estar mandando uma mensagem no ar se você quer saber mais a respeito sobre a oração, sobre o louvor,
que eu estarei passando para vocês, tá bom? Então, no templo, né, o nosso objetivo, o primeiro objetivo é evangelizar o mundo, evangelizar o evangelho, falar de Jesus. O segundo é cultuar a Deus, onde nós vamos no templo para fazer isto. E a terceira é o quê? É praticar a mordomia cristã. O que é isso, Davi? Né? É envolver-se, dedicar-se, o nosso tempo a serviço e bens para a obra de Deus, ajudar ao próximo, né? Então, a prática, a mordomia cristã é isso, né? Eu ajudar o próximo, né? Eu me envolver, né? Dar o meu tempo para ajudar, né? Para ajudar o pastor, para ajudar os irmãos, a nossa liderança na igreja, né? Isso é muito importante, porque a gente não está fazendo para o homem, está fazendo para Deus, né? E o quarto, último objetivo, né? É ensinar, disciplinar e normas de conduta, né? Isso também é um dos objetivos da igreja. Claro que isso cabe, né, uma boa parte ao nosso pastor. A igreja é o lugar onde aprendemos a ter atitudes corretas e a viver de acordo com os princípios cristãos, né? Então, a igreja também, o objetivo da igreja é isso, né? Ter regras, né? Lá é um lugar onde aprendemos a ter atitudes corretas e viver de acordo com a palavra de Deus. Por isso, estranhe se você vê uma igreja onde a pessoa pode ir do jeito que quer, pode fazer o que quer, né? Pode tomar o que quer. Estranhe, porque isso não é o verdadeiro evangelho de Cristo, né? O que Cristo deixou para nós. Então, a igreja, um dos objetivos da igreja é sim ensinar, disciplinar, instruir, né? E anunciar as normas de conduta para o cristão. Por isso que a igreja, um exemplo disso, por exemplo, a igreja Deus é Amor, eles são bem rígidos. Lá você tem que usar uma roupa, né, até o pé. Já tem igreja, por exemplo, a quadrangular. Na quadrangular você consegue, né, não estou falando no contexto geral, né, mas por onde eu conheci, em Belém, lá você já tinha mais liberdade de roupa, né? Então, existem normas para cada igreja. A Assembleia de Deus é um tipo de norma, em outras denominações são outras normas, né? Então, cada igreja tem a sua norma de conduta de acordo com aquilo que ela vê, né? E nós temos também as ordenanças de Jesus para a igreja, né? Essa está lá na página 8, onde vai falar sobre isso, as ordenanças de Jesus. O nosso Cristo, ele deixou 2 ordenanças, ele deixou várias, né? Mas a principal que a gente quer destacar aqui são 2, que a primeira é o batismo e o segundo é a ceia do Senhor, né? O batismo, no caso, é um testemunho público da nossa fé e identificação como Cristo, né? Então o batismo ele é de suma importância para toda a cristandade, para todo cristão que crê em Cristo, que crê em Jesus. O batismo é um ato de fé onde a pessoa ela acredita em Cristo e aí ela passa pelo batismo, né? E para o batismo existe um estudo onde ele irá aprender a respeito sobre o batismo, o que significa, o seu símbolo, tudo mais a respeito disso. Então, se tem alguém aqui do nosso grupo que por acaso ainda não foi batizado, quando você se batiza, você está se reconhecendo que Cristo é suficiente na tua vida. Você está reconhecendo, né, que Cristo ele morreu na cruz do Calvário para te dar a vida. E aí você, espiritualmente, ao se batizar, você morre para você mesmo e vive para Deus e nasce para Deus, passa a ser uma nova criatura. Então o batismo ele vai em cima desse raciocínio. E o outro, né, e o segundo ponto é a ceia do Senhor. Haja vista que para você cear, você tem que primeiro se batizar nas águas. Então, você é batizado nas águas e depois entra esse segundo ponto, que é o que? A ceia do Senhor, que ela é instituída por Jesus para lembrar da sua morte e anunciar a sua volta. Os elementos da ceia é o pão e o vinho.
né, simbolizam o corpo e o sangue de Cristo. Então esse é um memorial, onde nós lembramos, né, de tudo que Cristo ele fez por nós. Então a ceia do Senhor a gente costuma dizer que é o maior, né, é o maior momento do crente dentro do templo, né, na igreja. É um dos maiores cultos onde o cristão ele não deve faltar, ele não pode faltar, porque é um momento onde Cristo deixou para cada um de nós, onde Cristo deixou para a sua igreja. Então é muito importante também isto, deixar isso bem claro para vocês, né? E aqui, já caminhando para o final, né? Aqui estão umas atividades práticas que é muito importante nós deixarmos também para vocês. No caso, são 3. A primeira é a participação ativa na igreja. Isso é muito importante, né? Envolva-se nas atividades, né, do ministério da sua igreja local. É muito importante. Ajude o seu líder, ajude o seu pastor na congregação local sua, né? Porque isso é muito importante, né? Quanto mais pessoas unidas, quanto mais pessoas se torna um grupo forte, né? Eu costumo dizer que junto nós somos mais fortes. Então isso é muito importante, né? A participação ativa nossa na igreja, ajudando no que precisa, né? E o segundo ponto também que eu quero deixar para vocês aqui é a questão do evangelismo, né? É a segunda atividade que a lição, né, ela nos deixa, que é compartilhe o evangelho com amigo e familiares, né? Amigos e familiares. Também isso é muito importante. Se você tem parentes, primos, seus familiares que ainda não conhecem a Cristo e você já está se preparando, né, aprendendo a respeito de Jesus, aprendendo a respeito da igreja, de Deus, do Espírito Santo, que são os assuntos das próximas aulas, e aí você vai estar capacitado para estar ensinando, falando a respeito de Jesus para as outras pessoas também. E a terceira atividade é a comunhão, né? Cultive relacionamento saudável e edificante com outros membros da igreja, né? Isso é muito importante. Se envolva com mais amigos, com mais pessoas, para vocês orarem, para vocês cantarem. Isso é muito importante, que vai aumentando a nossa fé, que vai aumentando a nossa comunhão com Cristo, o nosso desejo, a nossa vontade, a busca do Espírito Santo. Ande com pessoas que vão te levar para o céu. Ande com pessoas que vão, aleluia, que vão complementar para o teu ministério. Não ande, não viva com pessoas que vão te levar para o inferno. Não viva com pessoas que não vão agregar nada em respeito à palavra de Deus, em respeito a Cristo Jesus. A essas pessoas cabe você a orar, cabe a nós a orar, cabe a nós a falar de Jesus para essas pessoas. Então, isso é muito importante. Amém? Espero que vocês tenham compreendido e espero que vocês tenham chegado até o final dessa aula. Que Deus possa abençoar você grandemente. E se você chegou até aqui, como comprovação, eu quero que você mande um joinha lá no meu privado, né? Mande um joinha lá no meu privado, que aí isso vai aumentar a minha fé e eu vou ficar feliz, claro, né? E também vou entender que esse vídeo chegou até vocês. E aí, se precisar, que eu não quero fazer isso, né? Se precisar, de uma próxima vez, se faltar bastante pessoas, eu vou estar também fazendo um resumão para vocês. Eu não quero fazer mais, tá? Eu quero que vocês estejam presentes na aula, porque os professores são uma bênção e lá a gente tem mais tempo, tem mais liberdade para aprender, tá bom? Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus, em nome de Jesus. Amém.